Será que a dengue afeta a sua circulação, aumenta o risco de você ter uma trombose, aumenta o risco de você ser surpreendido por uma embolia? Quais são os sinais de alerta, os fatores de risco? Com o que a gente deve se preocupar quando a gente apresenta um quadro de dengue com relação à nossa circulação? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o joinha, a sua curtida é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de perguntas que vocês deixam nos comentários e a seguinte dúvida foi selecionada para a gente responder hoje. Oi, sou de Bauru, São Paulo. A dengue afeta a circulação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a dengue e a má circulação. Vamos entender o que é a dengue. É bem comum no Brasil, talvez você já saiba, mas vamos fazer uma revisãozinha bem rápida. Ela é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito se prolifera em água parada. Então o principal local de proliferação desses bichos costumam ser no nosso quintal. Então já é um alerta aí para você verificar na sua casa se tem alguma água parada, alguma coisa que você pode melhorar. E é causado por um vírus, e esse vírus ele vai ser inoculado após a picada do mosquito e vai se espalhar por todo o seu corpo. Então ele vai causar vários problemas: febre, mal-estar, dor no corpo, em algumas pessoas pode causar vômitos e alterações graves. Quando que a gente precisa se preocupar com a nossa circulação? A primeira coisa, você tem que ver alguns fatores de risco. Algumas pessoas têm mais risco de desenvolver formas graves do que outras pessoas. Então, se você já tem uma idade avançada, tem outras comorbidades como pressão alta, diabetes, já infartou, se você está acima do peso, se você fuma, tudo isso são o quê? Fatores de risco que podem aumentar a chance de você desenvolver formas graves, principalmente o quê? Remédios de circulação que alteram a coagulação do sangue, que aumentam o risco de você apresentar algum sangramento. Então, se você usa AS, se você usa algum anticoagulante para tratar a trombose, precisa tomar cuidado e procurar auxílio médico para receber orientações se sobre o seu caso você precisa parar ou não. Alguns remédios de circulação como a diosmina, a hesperidina e outros remédios como a rutina não costumam causar riscos adicionais. Castanhas das Índias, por exemplo, esses que eu falei agora, não costumam interferir no risco de algum sangramento. Então, os anticoagulantes, os antiagregantes, remédios que alteram a coagulação devem ser levados em consideração e procurar auxílio para você receber orientações, porque depende do motivo que você está tomando esses remédios, eles podem ser suspensos ou não. Outra coisa que você deve se alertar são com os sinais de alarme das formas graves. Existem pessoas que têm febre alta persistente, alteração, por exemplo, no nível de consciência, a pessoa começa a ficar mais sonolenta, vômitos incoercíveis, vômitos com raias de sangue, tosse com catarro com sangue, alterações na pressão arterial, pressão muito baixa, alteração nos exames do laboratório, como a baixa das plaquetas, aumento da série vermelha, por exemplo, concentração do sangue com aumento da hemoglobina e do hematócrito. Tudo isso são sinais de alarme que você precisa procurar auxílio médico urgente. Outra coisa que você deve se atentar são com sinais de choque. A pessoa fica com a pele fria, pegajosa, sudorese, baixo sensório, sonolenta, difícil, você precisa chamar a pessoa para ela despertar, pressão baixa, tudo isso indica o quê? Formas graves da dengue. A dengue pode acontecer a febre hemorrágica, que é quando a pessoa apresenta baixa de plaquetas e sangramentos pelo corpo. Então, se você apresentar um sangramento nasal, que é a epistaxe, um sangramento gengival, um sangramento na parte branca do olho, que é a esclera, sangramentos na urina, sangramentos no aparelho digestivo, como fezes muito enegrecidas ou fezes com raias de sangue, tosse ou vômitos com raias de sangue,
tudo isso são sinais de alerta, sinais de alarme. Então a dengue afeta sim a sua circulação. A gente falou agora sobre os alertas com relação ao sangramento, mas a dengue também causa aumento no índice de trombose e embolia. Pessoal, a dengue, ela vai o quê? Afetar o seu corpo como um todo. São os vírus brigando contra o seu sistema de defesa. E essa luta vai causar muitas impurezas no seu organismo. Aumento de mediadores inflamatórios, é por isso que a pessoa começa a ter febre. Então, existe sim um aumento no índice de trombose, de embolia com a dengue. Então, nós temos essas duas alterações. Riscos de sangramentos, principalmente marcado pelas baixas de plaquetas abaixo de 100 mil, mais perigoso ainda quando menos de 50 mil plaquetas pelo corpo. O ideal é que elas estejam acima de 100, 150 mil. E complicações tromboembólicas, como a formação de coágulos e trombos dentro das veias do corpo, pelo fato disso ser uma guerra entre o seu corpo e os agentes invasores, os vírus. Dessa guerra, desse conflito do seu corpo se defendendo e os vírus tentando invadir o seu organismo, a gente tem produção de mediadores inflamatórios, aumento de fibrina pelo corpo e outras substâncias que podem favorecer o surgimento de tromboses, de embolia, de complicações tromboembólicas. Então, no decorrer desse vídeo, te dei várias dicas do que você deve observar no seu corpo e o que fazer para evitar esses problemas. Caso você identifique algum sinal de alerta, algum sinal de choque ou complicação severa que eu mencionei, procure auxílio. Se você estiver bem, procure se manter bem hidratado, não use remédios sem consentimento do seu médico e caso você tome algum remédio de circulação e está com dúvida, procure auxílio para receber orientações se você deve parar ou não. Dependendo de algumas doenças, nós não podemos parar os anticoagulantes, dependendo de como tiver os seus exames, está tudo bem, tá bom? Então o principal é que identificou algum fator de risco, algum sinal de alerta, procure auxílio médico. O que eu consigo te dar aqui são algumas dicas do que você tem que ter atenção para identificar se você está indo bem, tendo uma boa evolução ou se a doença está perdendo o controle. É muito comum dores pelo corpo, muito comum dores nas pernas também. Pode acontecer na vigência da fase aguda, pode persistir por algum período após a doença, são as mialgias, a perna ficar vermelha e com manchas vermelhas, parece que a pessoa está toda empolada. Isso é comum. É o exantema que acontece em doenças virais, descamação, a pessoa trocar de pele, aquela pele soltar e até mesmo prurido, coceira nas pernas também é comum em doenças virais, assim como a dengue e outros tipos de arboviroses. Então, o que você precisa ter atenção são os sinais de alerta e tem coisas que são normais do processo. Dor no corpo, mal-estar geral, indisposição, dor nas articulações, perna vermelha, coceira, descamar, tudo isso a gente consegue aceitar. Agora, a pessoa começou a vomitar e não para, os exames laboratoriais como a plaqueta caiu muito e a série vermelha ficou muito alta, consciência alterada, pressão alterada, sangramentos pelo corpo, uso de anticoagulantes, essas pessoas precisam procurar auxílio para receber orientações individuais e talvez até mesmo acompanhamento. Porque sim, a dengue afeta a sua circulação, pode causar sangramentos pelo corpo e fenômenos tromboembólicos. Se você quer aprender como cuidar da sua circulação, tornar suas veias fortes e saudáveis, diminuir a sua chance, o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia, eu te convido para ir na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso programa onde eu vou te dar um passo a passo de como cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular, de como combater a má circulação da forma certa. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que sair novidades aqui no nosso canal e deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sua dúvida, sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida aqui em vídeo. Se você não tem nenhuma pergunta, me dá sugestão para os próximos vídeos, o que você está gostando aqui do canal para eu saber o que está passando aí do outro lado da tela, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo, até lá!